Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é a explicação da parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma parábola muito interessante. Ela fala o seguinte: Jesus contando essa história, ele conta que um homem saiu de sua terra, partindo para fora da sua terra, distribuiu os seus bens e entregou a 3 servos. Ao primeiro, ele deu 5 talentos, ao segundo, deu 2 talentos, e ao terceiro ele deu 1 talento. E com o passar do tempo, o Senhor voltou para a sua terra e procurou os seus servos. Os servos que tinham recebido cada um uma porção diferente de talentos, entregaram de volta o talento que receberam do seu Senhor. O primeiro, que recebeu 5 talentos, trabalhou e com os 5 talentos conquistou 10. O que recebeu 2 talentos, trabalhou e conquistou 4 talentos. E o que tinha 1 talento se escondeu, temeu e enterrou o talento que recebeu na terra, porque estava com medo do seu senhor. Então o senhor daquelas terras, ele elogiou os 2 que granjearam, que multiplicaram seus talentos, mas disse ao servo que enterrou o seu talento: servo inútil. Então a Bíblia ela vai ser muito específica ao falar a respeito dessa parábola. Por quê? Porque essa parábola ela conta a respeito de Deus quando dá o talento para nós e servimos a Ele. Deus, Ele nos deu uma porção de talento. É interessante que Deus não deu o mesmo tanto de talentos, a mesma quantidade para todos os 3 servos. A um Ele deu 5, a um Ele deu 2 e a outro Ele deu apenas 1. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma capacidade. Deus dá cada um segundo a sua capacidade. Deus, ele não dá um fardo maior do que eu posso carregar. Ele usa cada um conforme a sua capacidade. Então, Deus, ele não vai colocar em sua vida algo maior do que você pode carregar. Porque Deus, ele sempre vai te dar aquilo que ele sabe que você pode carregar. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1 talento. Então, a gente aprende algo forte aqui. Nunca olhe para o seu irmão e porque tem mais do que você, ou porque tem um dom diferente do seu, ou porque recebeu mais algo do que você, e nunca pergunte a Deus o porquê. Talvez a capacidade dele seja maior do que a sua. Então, essa parábola é interessante porque ela fala a respeito disso. Deus entrega a cada um dons diferentes, talentos diferentes. Mas a questão não é a quantidade de talentos que eu recebo, mas o que eu faço com eles a partir do momento que Deus me dá. Os talentos que Deus nos dá é tudo aquilo que Ele nos deu nos deu a oportunidade de viver, de ter. Qual é o talento que Deus te deu? O que é que Deus depositou em tuas mãos? Em que é que Deus confiou a você? Então, às vezes Deus nos dá algo para nós cuidarmos e nós não cuidamos bem. Às vezes é até mesmo o nosso tempo, a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde. Às vezes é um chamado de Deus, algo que Deus nos chamou para fazer, uma ferramenta espiritual, um trabalho, algo que Deus nos deu para cuidar. O que nós temos feito com isso? Então, é interessante que os servos que receberam 5 e 2 talentos multiplicaram e dobraram a quantidade de talentos. Mas aquele que recebeu apenas 1 temeu e escondeu o seu talento debaixo da terra, enterrou, porque tinha medo do seu senhor. Então, às vezes, aquele homem ele tinha somente 1 talento. Era o homem mais fácil de trabalhar, porque ele tinha pouco. Então Deus não ia cobrar dele 10 talentos, porque ele só tinha 1. Então ele não ia ter a mesma cobrança daquele que recebeu 5 talentos. Não, mas ele temeu, mesmo tendo 1 talento, ele enterrou. Muitas pessoas acham que não são muita coisa, muitas pessoas se menosprezam porque receberam apenas 1 talento, porque receberam menos do que outra pessoa. Mas Deus, ele conta com cada um de acordo com as suas capacidades. Deus, ele não vai cobrar de mim mais do que eu posso fazer, entendeu? Então,
Um ele dá 5, outro ele dá 2, outro ele dá 1. Deus não dá o mesmo dom para todo mundo. O que importa nessa parábola é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos dá. O que você tem feito com aquilo que Deus depositou em suas mãos? Com o teu chamado, com a tua vida, com o teu tempo, com aquilo que Ele te deu. O que você tem feito? O tema central dessa passagem, dessa parábola é o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu. Devemos cuidar daquilo que Deus nos deu e, se possível, multiplicar, para que naquele grande dia, quando Ele nos chamar, Ele não nos chame de servos inúteis. Nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, que Deus depositou em nossas mãos, porque quando Ele nos chamar, Ele vai dizer: servo bom e fiel, porque você multiplicou aquilo que eu coloquei em tuas mãos. Ai daquele que se encontrar diante do Senhor e Ele disser: servo inútil, porque eu depositei algo em tuas mãos, mas você enterrou com medo ou por algum outro motivo, tá bom? Então, uma parábola com uma mensagem forte, mas que nos revela que devemos cuidar daquilo que Deus depositou em nossas mãos, tá bom? O que é que você tem feito com o que Deus depositou em suas mãos? Digita aqui nos comentários. Deus abençoe sua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.